Bom dia, paz do Senhor. Quem vos fala aqui é a missionária Nadir Albano. Hoje é dia 10 de outubro de 2024, uma quinta-feira, né? Estamos começando mais um momento, João 3:30, aquele que cresça que eu diminua. Como de costume, vamos estar orando, logo em seguida vamos estar passando para a preciosa palavra do Senhor, amém? Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, nessa hora eu entro na Tua presença santa, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados que são inúmeros. Meu Deus, eu apresento o lar, a família, o ministério, o chamado, tudo sem confiar da minha pessoa. Apresento também, meu Deus, a vida desse irmão, dessa irmã que vai estar do outro lado ouvindo a ministração dessa palavra. Que o Senhor possa estar indo de encontro, curando, libertando, abrindo as portas, salvando, cortando os laços, repreendendo as obras de macumbaria, de feitiçaria, de quimbanda, de candomblé. Que toda sujeira, toda imundícia seja desfeita em nome de Jesus. Pai, trabalhe em prol dos pequenininhos, visita as nossas crianças que são abusadas, que são espancadas, que são mortas. Deus, visita aquelas crianças ali, Pai, no Rio de Janeiro, que comeram aqueles chocolate envenenado que foi morto. Pai, onde é que está essa mulher? Faça justiça, Pai, aos nossos pequeninos. Ah, Senhor, quanta injustiça, quanta maldade, Pai, quanta maldade. Tenha misericórdia, Pai, do teu povo. Tenha misericórdia dos inocentes que têm sofrido perseguição e maldade, Pai. Ah, Samanda Sude Comanai, visita aquela mãe de família que não tem o que botar na mesa, aquele pai de família que está desempregado, sem direção. É o que eu te peço neste dia, Senhor, entra com providência e com socorro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém? A palavra do Senhor, ela tá em João 10, a gente tá na maratona, né? Hoje a gente vai estar meditando no 10, ontem foi no 8. Hoje é dia 10, vamos estar meditando em João 10, tá? Diz assim, o pastor e o seu rebanho. Eu lhes asseguro que aquele que não entrar no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Vamos continuar. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante deles, e estas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas nunca seguirão um estranho, na verdade fugirão deles, porque não reconhecem a voz dos estranhos. Jesus usou essa comparação, mas eles não compreenderam o que estava falando. Então Jesus afirmou de novo, digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vierem antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não ouviram. Eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo, entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. E eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Eu sou o bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. Os assalariados não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando vê que o lobo vem, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e o dispersa. Ele foge porque é assalariado e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. E assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. Necessário que eu as conduza também, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho, um só pastor. Por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem recebi do meu Pai. Diante dessas palavras, os judeus ficaram outra vez divididos. Muitos deles diziam, ele está endemoniado e enlouqueceu. Por que ouvi-lo? Mas outros diziam, essas palavras não são de um endemoniado. Pode um endemoniado abrir os olhos dos cegos? Eita, anda super comunai. Meu Deus e meu Pai, esta é a tua palavra neste dia. Deus, eu te peço, Senhor, que eu diminua, que o Senhor cresça, que eu não fale aquilo que eu quero, mas somente aquilo que sempre falar aos nossos corações. Como já diz o nome desse canal, João 3:30, que o Senhor cresça e que eu diminua sempre, Senhor. Me ajuda, me fortalece, me capacita. Me dê discernimento, me dê força e sabedoria para estar te buscando e te adorando. É o que eu preciso e necessito. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Então, essa palavra, né? Ela vai estar falando do bom pastor e o seu rebanho. Quem é um bom pastor? O bom pastor é Cristo, né?
Jesus é o bom pastor que deu a vida pelas ovelhas, né? E esse bom pastor aqui, ele é um bom pastor que ele é todo o tempo vigilante com o seu povo, guardando, né? E porque era o próprio Deus chamando, né? O teu povo através do seu filho, né? Lembrando ali também de Israel, que o Senhor chamou o povo escolhido. E o Senhor deu grande responsabilidade aos líderes de antigamente, como Moisés, né? Como Josué, que teve que levar o povo. A gente vê a história de Neemias, de Jeremias e os demais, né? E eles lutaram, né? E lutaram muito com os falsos pastores, tá? Que vieram roubar o rebanho do Senhor. Porque sempre tinha o falso pastor, né? Mas a gente tinha uma promessa do Messias verdadeiro que viria a cuidar das suas ovelhas, né? E esse Messias, ele vem, cuida das ovelhas dele e ainda pega os gentios como eu e você, os samaritanos, e agrega ao seu rebanho. Então vamos lá. E ele lhes assegura que aquele que não entrar no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, ladrão e assaltante, né? Então, quantas pessoas, né? Ela não entra verdadeiramente no pátio, né? No céu. Vamos dizer aqui, né? Conjecturando, tá falando do céu, né? E no céu não vai entrar ladrão, tá bom? No céu só vai entrar os verdadeiros adoradores. Então, esse aprisco aqui, né? O pátio cercado por paredes, mas de céu aberto, né? Como a sua entrada. Então, assim, quando a gente vê aqueles desenhos que tem as ovelhinhas tudo aberto, né? Então, no céu, igreja, não vai entrar ladrão, não vai entrar mentiroso, tá? Na manda sul de Comanai. No aprisco do Senhor tem as suas ovelhas escolhidas. E Jesus é o bom pastor que deu a vida por mim e por você, tá? E ele vai dizendo, e mais aqui, aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Então, porteiro ele abre, tá bom? Ele é encarregado de abrir, tá? Esse porteiro aqui é o próprio Deus que abriu o caminho para o seu filho Jesus vir trabalhar. E as ovelhas reconhecem a voz do bom pastor que é Jesus. Jesus é o bom pastor que deu a vida pelas ovelhas. Então, quando a gente aceita Jesus, quando a gente está no caminho de Jesus, a gente conhece a voz dele. Igreja, não é fácil servir Jesus. Servir Jesus é muito difícil, porque tem um monte de bode no meio das ovelhas, mentindo, roubando, enganando, traindo, né? Mas tentando arrancar as lãs das ovelhas, tirando as ovelhas do caminho, né? Mas a gente conhece a voz do bom pastor. E se você conhece a voz do bom pastor, você não vai fazer nada diferente daquilo que o seu pastor faz, que é cuidar das ovelhas, tá bom? Então, e tem as ovelhas que pertencem a ele, porque ele chama, ele conhece o seu nome. Nadir, você é minha, faça a diferença. João, você é meu, faça a diferença. Seja uma ovelha obediente ao seu pastor. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas e esta o segue, porque conhece a sua voz. A gente conhece a voz do bom pastor? Sim, né? Por isso que a gente segue, por isso que a gente busca Jesus, por isso que a gente busca estar na presença do Senhor. Porque para onde iremos nós, se só Ele tem a palavra de vida eterna? Você sabe que na Palestina, né? O pastor ele ia diante das ovelhas, tá? Para direcionar. Então, assim, Jesus ele está na nossa frente, nos guiando. No 5, no 5. Mas nunca seguirão o estranho, né? Na verdade, fugirão dela, porque não reconhecem a voz do estranho. Jesus usou essa comparação, mas eles não compreenderam o que ele estava falando. Então, a verdadeira ovelha de Cristo, ela não vai seguir qualquer um. Os bodes vai, tá? Os bodes vai. Mas as ovelhas não. Porque a gente conhece a voz do bom pastor. O meu pastor e o seu não vai nos enganar, não vai nos roubar, não vai nos incitar a fazer coisas que vai contra a palavra do Senhor, contra a mentira, nos incitar a ficar com politicagem. Isso aí é lobo em pele de ovelha. Mas diz aqui, não sei, Jesus usou essa comparação, vamos para o 7. Então Jesus afirmou de novo, digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas, e todos os que vierem antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não ouviram. Quantas pessoas vieram, né, mentindo, enganando. A gente fala aqui dos sacerdotes que profanaram, tá, o templo do Senhor, que pegavam as ovelhas do Senhor e enganavam, ia na casa das viúvas, faziam longas orações para estar comendo, deixou o povo, né,
fazer o sacrifício para o Senhor de qualquer jeito. Então, esse povo, né, que vieram antes de Jesus, eles estragaram aquilo que Deus, né, tinha preparado de melhor para mim e para você, tá? E aí Jesus diz assim no 9, eu sou a porta, quem entra por mim será salvo, e entrará e sairá e encontrará pastagem. A salvação é só na porta de Jesus, não tem outro, tá? Então a gente vê aqui que os falsos pastores, como os fariseus, os chefes dos sacerdotes, mas não os verdadeiros profetas, os falsos, tá? Que simplesmente destruíram aquilo que o Senhor já havia dado ali a Moisés, que o Senhor tinha dedicado, a qual eles estragaram. Então esse povo, eles é o quê? Né? Eles são, aí Jesus diz assim, o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham abundância. Então eles são ladrões, porque eles buscam o seu próprio interesse. E não é diferente nos dias de hoje, tá? Quando as pessoas que buscam o seu próprio interesse, não se interessa, tá? São pastores mercenários, pastores que se interessam com política, com dinheiro, com posição, sabe? E põe político sujo no púlpito que vira palco, tá? Que deixa de ser a casa do Senhor nesse momento. São coisas terríveis que a gente vê acontecendo no dia de hoje. Naquela época de Jesus não era diferente. Os sacerdotes, os fariseus faziam as mesmas coisas, né? Se misturavam com Herodes, se misturava ali com Roma para fazer uma degradação moral, com as coisas do Senhor que é perfeita, né? Então, esses ladrões, né, eles buscam seus próprios interesses, mas Cristo interessa apenas pelas ovelhas, pela minha e pela sua alma, a qual ele possui, e ele quer entregar a vida eterna, a vida plena com ele, né? E a gente tem passado por situações, igreja, servir ao Senhor não é fácil. Tem hora que eu falo com Deus, meu Deus, eu não aguento mais. É muita situação, é muita perseguição, porque você servir a Deus, você tem que ter uma postura, né? E a gente vê que o diabo, ele quer desestabilizar, ele quer vir denegrir aquilo que o Senhor falou que você é. Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. A gente chora, a gente entristece. Esses ladrões aqui, né, que ele fala, não é o diabo, nunca foi o diabo, tá? Então o ladrão fala assim, o diabo veio matar, roubar isso. Não, não é o diabo não, tá? É claro aqui, ó. Sabe quem é? O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenha vida e venha em abundância. Quem é? Quem é? Quem é esse ladrão, tá? É os que buscam seus interesses próprios, tá? É os falsos pastores, tá? É aqueles que estão lá simplesmente para suprir as suas necessidades e não suprir a necessidade do povo do Senhor. Eles podem andar de carro, ter mansões e o povo pode passar necessidade, tá aplaudindo eles, tá? Esse é o tipo de pastores, mas não se refere ao diabo não, porque eles já são adeptos do diabo, tá? Nunca foi o diabo isso aqui. Então Jesus ele vem e diz no 11, eu sou o bom pastor e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O assalariado não é pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando vê que o lobo vem, abandona as ovelhas e foge. Então, o lobo ataca o rebanho e dispersa. Então, a gente vê, esses pastores, eles são assalariados, por quê? Porque o interesse deles é o dinheiro. Eles querem dízimo, eles querem oferta alçada, ele quer dízimo do dízimo, ele quer isso, daquilo, né? Eles querem ser honrado e fica, você tem que honrar o pastor, blá, 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 coisas de homem pilantra, mas vai lá pedir uma cesta básica para uma irmãzinha que precisa. Eles querem andar de avião, querem andar de jatinho, mas não querem ajudar as ovelhas, tá? E aí no 13 diz assim, eles fogem porque é assalariado e não se importa com as ovelhas. Então, esses pastores, eles não estão nem aí para mim e para você. O interesse deles é o ego deles, o interesse deles é estar na mídia, o interesse deles é saber que eles são aplaudidos, o interesse deles, sabe o que é? É saber que tem pessoas idiotas, sabe? Sem temor de Deus, que acham o máximo eles ficarem gritando, eles ficarem xingando, ficar defendendo o político, ficar denegrindo a imagem, sabe, do homem e não pregar a palavra do Senhor. Estes, né, é o povo que está aí. Esses são os pastores que o povo aplaude. Esse tipo de gente não me representa e não representa o evangelho de Cristo. Porque o evangelho de Cristo ele tem que ser pregado. Mas esses pastores, esses lobos, eles tinham que acontecer, porque esse Jesus já falava, né, igreja? Quem sou eu, quem é você para ir contra a palavra do Senhor, né? Tem um monte desses aí.
que tem hora que até me enoja, eu não consigo entrar no YouTube, não consigo, sabe, entrar no Telegram, no Telegram não, no Instagram, que é só esse povo, a igreja, pior que fossa, fedendo, sabe? Esse povo vindo à tona com as imundícies. Mas glória a Deus que nós temos um bom pastor que foi perfeito, que não falhou e nunca vai falhar, porque ele é o bom pastor, tá? Então, a gente tem que o quê? Se focar em Cristo, porque se a gente se focar nesses pastores de mídia aí, esses pastores do ego, não vai não, filhos, os falsos pastores, tá? Eles que são ladrão, não é o diabo. Isso, nunca foi o diabo, João 10:10, nunca foi o diabo, é os falsos pastores. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Então, Jesus está falando, tá? Que ele é o bom pastor, tá? Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. E Jesus não deu a vida dele por mim, por você, o bom pastor? Aramanda Sudecomar. E ao terceiro dia ele não ressuscitou? Ele deu, porque o interesse de Jesus não é nessa terra. O interesse de Jesus é na minha, na sua alma e na salvação, porque não é dessa terra, é dos altos. As coisas do Senhor não é dessa terra. Dessa terra é as coisas do homem, do diabo, tá bom? Essa terra aqui é as coisas do diabo. E isso, igreja, muitas vezes confronta. Às vezes eu me sinto confrontada de lidar com pessoas mau caráter, mentirosa, safada, ladrona, que se diz que serve a Deus e participa da corrupção, da mentira, do engano. E ainda, sabe o que mais me revolta? É que a justiça brasileira é uma vergonha, sabe? Tudo que não presta, ela apoia. Então, esse é o nosso país. Então, a gente tem que estar o quê? Focado em Cristo. E pedir para o Senhor passar um bálsamo no nosso coração, sabe? Que Deus venha passar um bálsamo no meu coração para que eu venha olhar para o céu. Porque quando eu começo a olhar para a terra, eu tenho nojo das coisas que sucedem. E eu não confio, sabe? Eu não consigo mais acreditar na justiça brasileira. No 16, Jesus. Tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. É necessário que eu a conduza também. E elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho, um só pastor. De quem que ele está falando? Dos gentios, tá? De mim e de você. Então, ele deu a vida dele. É algo importantíssimo, tá? Então, Jesus, ele fez um ato porque ele conhece o Pai, ele conhece o chamado, porque ele é o Pai, ele e o Pai é um só, tá bom? Então, ele tem um conhecimento profundo das coisas do Pai. Então, ele não quer que nem eu nem você venha se perder. Então, essas outras ovelhas que pertencem a Cristo, né, nesse aprisco, que fora o judaísmo, ele está falando aqui de mim, de você, dos gentios. Eles estão falando de uma abrangência mundial, que o mundo inteiro passaria a conhecer o Senhor Jesus. Porque quando Jesus ele fala, ide pregar o evangelho a toda criatura, aquele que crê e foi batizado será salvo. Então o ide é para todos, tá? Então simplesmente desvinculou dos gentios e expandiu para a humanidade, para todos aqueles que crê e aceita Jesus. É fácil aceitar Jesus? É. Agora, difícil é você renunciar para seguir Jesus, tá? Aceitar, um monte de gente aceita. Aceita Jesus, mistura Jesus com pornografia, mistura Jesus com adultério, mistura Jesus com falcatrua, mistura Jesus com corrupção, com mentira, com roubo, com engano. Agora eu quero ver entrar no céu. Quero ver entrar no céu, igreja, tá? Quero ver entrar no céu. 17. Por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la, para retomá-la. Esta ordem recebi do meu Pai. Então, Jesus, ele tem toda a autoridade, tá? Para dar vida para mim e para você, como ovelha do aprisco do Senhor. E ninguém vai tomar dele, porque ele deu a vida dele por mim e por você. Somente se você não quiser fazer a vontade do Pai, tá bom? Porque Cristo, ele morreu pelo povo, tá? Então, ele fez algo, ele se fez maldito por mim e por você, tá bom? Então, o amor do Pai é algo que não pode falar assim, nossa, mas como é que ele amou o mundo de tal maneira
que deu o seu Filho unigênito para todo que aquele que não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16, tá? Ele tem autoridade, tá? Ele teve obediência, ele de morte, de cruz ao Pai, para que eu e você estivéssemos aqui. Ninguém, tá? Poderia fazer o que Cristo fez. Ninguém. Então, e ninguém poderia matá-lo, a não ser no dia que o Senhor falou assim, agora é a hora das trevas reinar. As trevas reinam, tá bom? E diante dessas palavras, os judeus ficaram outra vez divididos. Muitos diziam, ele está endemoniado, enlouqueceu, por que ouvi-lo? Então, muitos falavam que Jesus estava o quê? Endemoniado, enlouquecido, né? Então, quando você faz a vontade do Pai, você é endemoniado, você é enlouquecido, tá? Porque as pessoas não querem viver a verdade, elas querem viver de mentira, querem viver de engano, de roubo, de adultério, de prostituição, de tudo que não provém de Deus. Mas outros diziam, essas palavras não são de endemoniado. Pode um demônio abrir os olhos aos cegos? Quem abre os olhos aos cegos é só Deus, tá? Então, assim, eles queriam de toda maneira, desestruturar, denegrir a imagem do Senhor. Vamos continuar. Então, a gente só tem um bom pastor, que é Jesus, tá bom? Só ele. E a gente tem que estar sempre apercebido que Jesus, ele é o bom pastor, tá? E é só ele. Graças a Deus por isso. Vamos prosseguir a incredulidade dos judeus. Celebravam-se as festas da dedicação em Jerusalém, era inverno. Jesus estava no templo caminhando pelo pórtico de Salomão. Os judeus reuniram-se ao redor dele e perguntaram, até quando nos deixará em suspense? Se é você o Cristo, diga-nos abertamente. Então eles queriam que Jesus falasse que ele era o Cristo e teria que dizer abertamente. Jesus respondeu, eu já lhe disse, mas vocês não creem. As obras que eu realizo em nome do meu Pai falam por mim. Tá? Jesus, a única pessoa que Jesus falou abertamente é com a mulher de Samaria, né? Que ele era o Messias, né? Então, a gente vê que ali, né? Eles tentaram parar Jesus, porque ali eles estavam numa festa, até essa festa do Hanukkah, que era uma comemoração do templo, ainda da época dos Macabeus ali, né? Que foi os 400 anos de silêncio, onde os Macabeus fizeram, né? Deus fez grandes coisas ali através desses homens, e lutar em favor do evangelho verdadeiro de Cristo, tá? O livro do Macabeus não está na nossa Bíblia, mas está na Bíblia Católica, tá? E é tremendo o livro dos Macabeus, tá? Então, foi o grande livramento que Deus deu aos judeus, né? Então, essa daí é uma que consta no calendário judaico, essa festa. Então, aí diz assim, no 26, mas vocês não creem, porque não são minhas ovelhas. Então, assim, eles não eram ovelha de Jesus. Só quem podia enxergar Jesus, as ovelhas. E para ser ovelha de Jesus, ele conhece a voz do bom pastor. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem, tá? Então, você conhece Jesus, você conhece a voz de Jesus, então você vai seguir para fazer aquilo que glorifique e exalta o nome do Senhor. Aqui, ó. Eu lhes dou a vida eterna e eles jamais perecerão. Ninguém a perderá, poderá arrancar da minha mão. Então, quando Jesus ele dá a vida eterna, quem é que vai arrancar? Ninguém. Somente eu e você que pode rejeitar, tá? Meu Pai, que as deu para mim, é maior do que todos. Ninguém as pode arrancar da minha mão. E eu e o Pai somos um. Ele deixa bem claro, eu e o Pai somos um. Então, assim, você quer mais que eu falo o quê? Né? Eu estou deixando claro. Então, assim, porque Cristo, né? Ele sempre queria um Messias político, libertador, rico, né? Não conseguia ver Jesus pobre. Como assim, né? Então, e eles queriam que Jesus afirmasse o messianato deles, mas Jesus era o Messias, né? E eles não conseguiam enxergar, né? Mas eles queriam que Jesus falasse. Mas tudo que Jesus tinha feito, todos os milagres, até então, né? Então Jesus diz assim, não são minhas ovelhas. O fato de não crerem,
brotava do que era. Então, vocês não criam. Quando você não crê em Jesus, quando você não quer, não adianta, tá? Porque só conhece o bom pastor quem é do aprisco, quem ouve a voz. Então, não tem como, né? E a vida eterna? É uma dádiva de Deus, tá? É uma dádiva de Deus a vida eterna. Em Cristo, né? Então, assim, a construção consiste, é algo enfático, tá bom? E a segurança das ovelhas reside no poder de Cristo, é Jesus que nos guarda, tá? E não vai deixar que ninguém nos tire dele, porque quanta gente querem nos destruir, quanta gente querem nos matar, né? Mas o Pai é maior, né? Que qualquer inimigo. Deus é maior, por isso que eu e você ficamos seguros. Porque a fúria de Satanás é grande para nos destruir, né? Então, é uma só coisa. É uma só pessoa. Jesus e Deus. Igreja, às vezes eu falo assim, ontem eu chorei muito. Aí eu falei, Senhor, até quando eu tenho que passar por certas coisas, né? Senhor, eu preciso viver. Porque às vezes, igreja, a gente tem muitas promessas, mas a gente precisa viver. E eu tenho falado com o Senhor. Eu preciso viver a sua justiça, tá? Eu não quero só viver as promessas. Eu não sou perfeita, eu sou muito imperfeita. Mas eu necessito de viver as promessas, né? E às vezes é tanta raquetada que a gente toma que tem dia que a gente tá assim, nossa, super chateado, triste, amargurado. E eu sou uma pessoa bem sincera, sabe? E Deus, ele conhece o meu coração, né? Não sou de ficar falando. Acho que não é necessário. Porque a gente tenta ter uma postura. Eu costumo dizer, assim, a missionária não é disso, sou eu, né? Foi Deus que deu mais pra mim. Então eu tenho que ter uma postura, nem que andar de cabeça erguida. Mas você vê tanta avalanche, tanta mentira, tanto engano, tanta perseguição, tanta... Que tem hora que eu falo assim, Jesus, até quando? Sabe? E eu não quero mais morar nesse lugar que eu tô. Tá difícil pra mim, é muita mentira, é muita perseguição, é muita calúnia, é muita falsidade. E cada dia se levanta uma situação diferente. Eu falo, meu Deus, até quando? Né? Eu me vejo presa porque eu não tenho dinheiro para sair daqui, né? Desse apartamento. Meu esposo desempregado, eu desempregado, com 4 filhos. E eu tenho que passar. Mas não é fácil, igreja, não é fácil. Então ontem eu chorei muito, de verdade. Fiquei muito triste, né? Já relatei em outros vídeos aí, uns dias atrás, que sexta-feira passada meu esposo derrubou o portão do condomínio. E aí a gente tem que pagar. E aí uma fofocaiada, sabe? A gente mandou fazer, restaurar, porque eu acho indignada ter que pagar um portão velho nesse lugar aqui. Que o portão todo remendado. E aí o síndico não acionou o seguro, que a gente poderia pagar a franquia, tá? Ele falou que não podia, que não sei o quê. São coisas, isso porque ele é crente, tá? Então são coisas que a gente vê, que a gente fala assim, Senhor, eu não aguento, tá? É revoltante, né? E eu peço para Deus. Eu preciso me manter firme, sem a diferença, mas não é fácil, igreja, não é fácil. Tem hora que a gente desaba. Ontem eu desabei, eu chorei. De indignação, de revolta, de injustiça, né? Novamente os judeus pegaram pedras para apedrejá-los, né? Novamente pegaram pedra para apedrejá-lo. Mas Jesus lhe disse, eu lhe mostrarei muitas obras da parte do Pai, por qual delas vocês querem me apedrejar. E respondeu os judeus, não vamos apedrejá-lo por nenhuma boa obra, mas pela blasfêmia, porque você é um simples homem e se apresenta como Deus. Então eles queriam apedrejar Jesus, né? Porque Jesus se representava como Deus. E quando você toma uma posição como serva, você é apedrejado, tá? Por quê? Porque você tem que ter uma posição. Não tá no meio da mentira, da fofoca, do roubo, do engano, da falcatrua, da lavagem de dinheiro, de tudo que não presta. Jesus lhe disse, não está escrito na lei de vocês? Eu disse, vocês são deuses. Se ele chamou deuses aquele a que veio a palavra de Deus, e a escritura não pode ser anulada, o que dizer a respeito daquele a quem um pai santificou e enviou ao mundo? Né?
Jesus está falando, eu sou santificado e fui enviado pelo Pai ao mundo. Então, por que vocês me acusam de blasfema porque eu disse, sou filho de Deus, né? Então, Jesus, ele era o filho de Deus, né? Então, eles tentaram matar Jesus a todo custo. E não é fácil, igreja, tá? Sempre que você se posiciona em fazer a vontade de Deus, você é perseguido. E tem choro, tem lágrimas, tem dor, tá? Porque você sabe que você não pode voltar atrás, você não pode sair do caminho. Então, a gente vê que as boas obras de Jesus aqui eram os milagres dele, tá? As obras em geral, um bom caráter de Cristo, um caráter nobre. Então, nós temos que ter um caráter de Cristo, tá? Um caráter bom e nobre. Isso, igreja, é difícil, porque o inimigo, ele quer ofuscar, ele quer jogar lama, ele quer denegrir, sabe? Então, eles mentem, eles denegrinem, né? E nesse meio tem aqueles que dizem que servem a Deus, que é os falsos crentes. É terrível. Pior do que você lidar com macumbeiro, esses crentes falsos, safados. A lei de vocês, né, é totalmente rigorosa, a lei dos judeus, né, que eles tinham. E porque assim, eles usavam muito Pentateuco, né? E eram rigorosos. Mas o que acontece também? Esses líderes e esses governantes, eles iam totalmente contra as coisas do Senhor quando era para o seu bel prazer, tá? Então, assim, as escrituras não pode ser anulada, de jeito nenhum. E nem vai, né? Porque Jesus é a testemunha fiel, é a autoridade fiel, né? Jesus. Então, vamos lá no 37. Se eu não realizo as obras do meu Pai, não crê em mim. Mas se as realizo mesmo, que não creem em mim, creiam nas obras para que possam saber e entender que o Pai está em mim. Então, eles não criam, tá? Então, Jesus, você não crê. Você crê em mim, mas creia nas obras. Então, assim, o fruto que você dá incomoda. Porque o fruto, ele tem que ser digno do Deus que a gente serve, né? Então, assim, outra vez tentaram prendê-lo, mas ele se livrou das mãos dele. Então, Jesus atravessou novamente o Jordão e foi para o lugar onde João batizava nos primeiros dias do seu ministério. E ali ficou, e muita gente foi até onde ele estava, dizendo, embora João nunca tenha realizado um sinal miraculoso, tudo o que ele disse a respeito deste homem era verdade. E ali muitos creram, né? E muitos, tá? Seguiam Jesus, realizado o sinal miraculoso, tudo o que ele disse a respeito, né? Então, João falava a respeito de Jesus, né? Mesmo João não fazendo milagre, mas o milagre do arrependimento era através de João ali, do batismo, né? Então, deixa claro, né? De João, né? Porque as obras de João e as obras de Jesus, né? São totalmente diferentes, mas o intuito para a glória de Deus. Ambos eram para a glória de Deus, tá? As obras do meu Pai, a obra da compaixão, que Deus tenha misericórdia de mim e de você, né? Então, incluídos os milagres que Jesus fazia, que Jesus faz até nos dias de hoje. Então, assim, só que a incredulidade do povo era demais, a dureza do coração dele, né? Então, assim, eles faziam com que o povo tivesse uma incapacidade de imaginar que o próprio Deus, que Jesus poderia ser Deus. Então, para eles era uma blasfêmia, né? Então, as pessoas, elas querem denegrir a sua imagem. Como assim? Ela ainda está sorrindo? Ela ainda está de pé? Ele ainda está de pé? Não caiu? Eu quero destruir, né? Então, as trevas se levantam para nos destruir, igreja. E a gente tomar uma posição não é fácil, tá? E às vezes as pessoas acham que porque a gente serve a Deus que a gente não pode falar, reclamar. Eu reclamo, igreja, eu falo a verdade. Eu tô chateada, eu tô triste. Ai, meu Deus, não tá bem não, tá? Não tá, porque eu sou ser humano, eu sou carne, eu sinto, eu sofro. Então não é fácil. Eu não consigo fingir o tempo inteiro. Porque eu não gosto de ser fingido e eu não sou. Então a gente tem que ser realista. E mais. As obras de Jesus, né, incluem milagres assim maravilhosos, né? Cego,
vendo, coxo andando, mão mirrada, assim, da aberta, né? Aleijado levantando e pegando a sua cama e andando, mulher encurvada, ressuscitando mortos. Então, Jesus, ele é tremendo, tá bom? E aí eles tentam prender Jesus sempre para quê? Para tentar esconder o milagre de Jesus. Mas eles não conseguem, tá? Porque ainda não era chegada a hora dele, né? E tudo que Jesus disse, tudo que João Batista diz, são as testemunhas do próprio Deus, né? Eles fizeram a vontade do Pai. Não podemos parar. Deus abençoe e fica na paz. Que tenha uma quinta-feira abençoada em nome de Jesus. Fica na paz.